Está começando o Inteiro Teor, com notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Férias chegando e na hora de viajar com crianças, é preciso atenção redobrada, sobretudo se a viagem for para fora do Brasil e com apenas um dos pais. O outro precisa autorizar. Você vai ver também que magistrados, juristas e a comunidade científica debateram em Brasília o chamado sequestro internacional de crianças. Quais são os desafios da Justiça para cumprir a Convenção da Haia sobre este tema e garantir a devolução de crianças retiradas ilegalmente de seus países de origem? É o que a gente mostra a partir de agora. O TRF da Primeira Região concedeu indenização de R$15 mil a uma mulher que foi impedida de embarcar para a França com o filho. Isso porque a imigração não aceitou a autorização emitida pelo pai com reconhecimento de firma junto à autoridade francesa. No caso, ficou comprovado que a mãe da criança portava toda a documentação necessária. Mas nem sempre é assim. O embarque de menores de idade, quando desautorizados pelos responsáveis, sofre restrições, tanto nas viagens nacionais como nas internacionais. É uma forma de garantir segurança e proteção às crianças. Mãe de duas crianças, uma de 5 e outra de 4 anos, a dona de casa Adriana Costa precisou autorizar a viagem do filho com a madrinha e não reclama das exigências legais para embarque de menores desacompanhados dos pais. Eu fui de férias e eu deixei meu filho uma semana com a madrinha. E eu fui no aeroporto pessoalmente, fiz a documentação do Conselho Tutelar e autorizando a viagem. E ela fez check-in em 2 aeroportos diferentes com o meu filho. Eu tive que ir pessoalmente, preencher todo um formulário grande, levou um tempo, é uma burocracia, mas eu acho que é válido, porque para não ter esse risco de ninguém pegar a criança. Para que possam embarcar sem os responsáveis, os pais precisam autorizar as viagens. O procedimento geralmente é feito junto aos juizados de menores dos tribunais de justiça. Em unidades do TJ do Distrito Federal, por exemplo, quase 8 mil autorizações para deslocamentos nacionais e internacionais foram lavradas de janeiro a setembro de 2017. Ocorre muito de pais separados, que o pai não tem contato com a mãe, ou que o pai mora em outro país, pai estrangeiro. Aí, nesses casos, a gente tem um pouco de maior dificuldade, porque é necessária a autorização do pai, independente dele ser estrangeiro ou não. Para evitar problemas como a subtração civil de menores, a preocupação é tanta que, às vezes, há até excesso de zelo da imigração na hora do embarque. Já houve até casos de pais que foram impedidos de embarcar, mesmo estando com a documentação exigida, como um que veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O tribunal decidiu que uma mãe vai receber da União R$15 mil em indenização por dano moral porque a imigração não aceitou o reconhecimento de firma de uma liberação francesa na autorização dada pelo pai do menor para que ele pudesse embarcar com a mãe para a França. O desembargador federal Jiraí Arame Guerian, que relatou o recurso na 6ª turma do TRF1, esclareceu na decisão que a mãe estava com a documentação exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que por isso a viagem deveria ter sido permitida. Situação contrária ocorre quando menores são retirados do país de origem sem autorização de um dos pais, configurando o chamado sequestro civil de crianças. O advogado Herbert Alencar, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, acompanha casos que se enquadram nesta situação. Segundo ele, em média, cerca de 250 registros de subtração civil de crianças por pai ou mãe não autorizados são registrados no país por ano. A pena que esse pai pode, na realidade, sofrer é a perda, né, da guarda ou até mesmo, né, as questões de visitas, né, ou passa a ter uma visita vigiada, né. Então, na realidade, ele vai ter sofrer algumas sanções cíveis restritivas de direito. Para o profissional, as exigências para o embarque de menores não podem ser consideradas excessivas, porque ajudam a proteger as crianças e os adolescentes, oferecendo também mais segurança aos pais. São normas de direito internacional, né, que busca proteger integralmente a criança e o adolescente, que são os vulneráveis, né? Por quê? Porque existem diversas pessoas que têm prática de falsificar documentos,
né, de ordem pública, e aí viajar com uma criança para qualquer país do mundo, né, com um documento falso, né, entrando e saindo de qualquer país e alimentando inclusive a prostituição infantil e o tráfico internacional de órgãos. A dica que eu posso dar é que se programe, né? A gente verifica muito que as pessoas, elas, quando decidem fazer uma viagem, elas compram a passagem, verificam o hotel e acabam esquecendo que quando vão viajar com criança e adolescente tem um outro trâmite, né? Tem um procedimento obrigatório. Então eles deixam tudo muito para cima da hora e isso dificulta, porque às vezes eles perdem o voo por não dar tempo de providenciar tudo dentro do período. A seguir, comunidade científica, magistrados, juristas e advogados debateram as causas do sequestro internacional de crianças e os desafios para cumprir a Convenção da Haia de 1961. Já já! Um seminário ocorrido no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, debateu as causas do sequestro internacional de crianças e adolescentes, além das dificuldades de retorno dos menores ao país de origem. O evento abordou várias questões polêmicas envolvendo a aplicação da Convenção da Haia sob o ponto de vista de advogados, membros do Ministério Público e representantes de diversos países. Um público atento para um desafio relevante: descobrir como otimizar os processos judiciais e procedimentos administrativos que tratam da devolução de crianças que foram retiradas do seu país de origem sem autorização de um dos pais. O juiz federal Henrique Jorge Dantas, da Seção Judiciária do Pará, analisou um destes casos no ano de 2017 e relatou a experiência dele aos participantes do seminário sobre subtração internacional de menores. Recentemente tive em minhas mãos um processo que cuidava da aplicação da Convenção. Esse processo teve certa repercussão midiática e contornos interessantes. É o caso já mencionado pela manhã e aqui pelo desembargador Cássio, de uma mãe dinamarquesa com duas crianças dinamarquesas, são filhas de dois pais diferentes, também dinamarqueses, que nunca ouviram falar no Brasil e a mãe decidiu pelas crianças que o melhor deles seria morar no norte do país. O processo narrado pelo Dr. Henrique, que teve repercussão no Brasil e na Dinamarca, terminou com um acordo que garantiu a devolução das crianças aos dois pais dinamarqueses. Esse é um dos muitos casos que são analisados todos os anos pela Justiça Federal Brasileira, tendo como base a Convenção Internacional da Haia, da qual o Brasil é signatário, e que garante o cumprimento de uma série de protocolos voltados para a proteção dos menores e direito dos pais. E para garantir agilidade e eficiência na análise de situações tão complexas, é preciso estar atualizado. O juiz tem que estar atualizado tanto com a lei, como também com os casos que acontecem em todo o Brasil e nos países. Vemos, por exemplo, a jurisprudência americana e europeia, que invariavelmente não permite a oitiva ou perícia psicológica das crianças abaixo de 12 anos, abaixo de 11 anos. Às vezes se quer passar para a criança a responsabilidade de ela escolher onde quer morar, mas na verdade tem que se pensar também o outro lado. Por exemplo, a criança está aqui há 1, 2 anos num país sob os cuidados apenas de um dos pais, então vive apenas uma versão da história. Segundo o ministro Ricardo Vilas Boas, do Superior Tribunal de Justiça, que foi um dos coordenadores científicos do evento, a convenção obriga cada país signatário a tomar providências para devolver os menores que são levados para outras nações sem o consentimento do pai ou da mãe. O Brasil participa desse processo e, obviamente, o não cumprimento de uma convenção ou o retardamento para cumprir as normas dessa convenção implica que nós talvez não tenhamos a reciprocidade que deveríamos ter ou que esperamos ter. Então é fundamental que esse tema seja debatido. O Brasil já tem
evoluído muito na interpretação e na aplicação da lei, já tem cuidados enormes, vários profissionais que se encarregam disso, mas é preciso continuar debatendo para que possamos aprimorar o cumprimento dessa convenção. A Convenção da Haia estabelece que a devolução da criança aconteça em até 6 meses. No entanto, poucos países conseguem cumprir este prazo. E vários problemas que contribuem para isso foram discutidos no seminário. A violência doméstica foi um deles. A duração dos processos administrativos e judiciais, que exigem o cumprimento de uma série de formalidades como audiências, diligências e perícias, também esteve no centro da atenção dos estudiosos, como explicou a desembargadora federal Mônica Cifuentes, que também atuou na coordenação do evento. Embora nós tratemos aqui de um cumprimento de um tratado que refere-se à jurisdição, mas há uma questão familiar muito complexa envolvida. Nós achamos que trazer essa visão, vamos dizer assim, dar cor e movimento à convenção, dar uma cara para a convenção, mostrar às pessoas que são atingidas os casos que nós recebemos, ia trazer muito mais intensidade para sensibilizar os juízes sobre a aplicação dessa convenção. Para o desembargador federal Cássio Nunes, que foi um dos painelistas do seminário, com uma apresentação sobre o compromisso do Brasil de devolver crianças retiradas ilegalmente de outros países, os debates foram produtivos. Ações como essa é que replicam o conhecimento internacional, tentando equilibrar a jurisprudência aplicada no Brasil e por cortes internacionais, para que o Brasil possa acompanhar a evolução da hermenêutica no que diz respeito à Convenção de Haia. Ficamos por aqui. Acesse o nosso portal para saber outras notícias. Estamos também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Obrigado pela companhia. Tchau!